Bom dia a todos. Seja bem baixinho. Pastor Paulo falou sobre tempo. Já estamos caminhando para o segundo, já entramos, né? Segundo semestre. Mais um semestre já se foi. Estamos nós aqui. Minha irmã já chegou ou não? Não chegou ainda. Ter o pastor Alex aqui, a Andréia, a família, os filhos que eu não conhecia, ainda mais netos, né? É um pouco do nosso coração aqui. Eu estou aqui hoje, minha mãe não está mais. A Andréia é filha do irmão Neno. Quanta coisa já se passou na nossa vida, né? Como o pastor Alex tinha mandado mensagem para mim, ele ainda, achando que talvez eu não ia lembrar dele, ele falou, olha, tua irmã introduziu a Andréia no coral ali, tocando no piano, na igreja, e meu pai e minha mãe tiveram um papel importante, ele assim colocou na mensagem para mim. Talvez vocês não entendam a importância disso. Isso é um testemunho, sabia? De que passamos de geração em geração. E a palavra de Deus tem que ser cumprida. Nós não entendemos o nosso motivo de estarmos aqui. Muitas vezes estamos aqui achando que somos eternos. Mas nós não somos. A palavra de Deus prometida para a tua casa, prometida para o teu lar, ela tem que ser eterna. Porque a palavra que Deus deu a você é para os teus filhos, é para a tua vida, é para essa posteridade que vem depois de você, mas ela continua com você para a eternidade. Por isso a palavra diz que as palavras dele não passarão. Nós estamos vivendo desde o início dos anos 2000 um fenômeno no Brasil. Muitas pessoas têm se convertido e têm saído de igrejas. Eu não vou expor ninguém aqui, mas outro dia eu ouvi uma palavra de um homem que eu sempre tive ele como uma referência, enfim. Ele ao longo da sua vida teve um problema pessoal e ele se afastou de todas as estruturas de igreja. Talvez seja a maior voz que nós tenhamos hoje para os cristãos fora de igreja. E ele mesmo outro dia dando um dado, que eu não confesso que eu não fui verificar para ver se é verdadeiro, que talvez 50% hoje dos cristãos hoje no Brasil vivem fora das igrejas. Eu queria ler com vocês um livro que está lá em Hebreus 10:19, onde ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Tudo isso é promessa para a tua vida. Mas olha o que ele vai dizer aqui. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o que ele vai falar, o autor de Hebreus. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia.
Eu confesso para vocês que por muito tempo na minha vida, eu achei que eu poderia ter uma vida com Deus fora de uma instituição chamada igreja. Eu não estou agora me referindo apenas ao corpo de Cristo, mas à materialização dele por meio das igrejas. Eu sei que muitos tiveram seus motivos para saírem de uma ou de outra igreja e permanecerem fora. Muitos, de fato, foi a corrupção, a mentira, a traição, ou seja, tudo, a ofensa, tudo que na verdade são frutos da carne, que contrapõem os frutos do Espírito no qual a igreja deve se mover. É evidente que isso machuca, é evidente que isso nos retira. Mas em todas as vezes nós podemos cometer um erro muito crasso na vida junto à igreja. É quando nós achamos que nós conseguimos andar sozinhos. Quando nós esvaziamos esse texto de Hebreus 10, 25. Quando nós achamos que não preciso de algo que o Paulo fez aqui na frente. Engraçado, não tínhamos combinado isso. Mas o Paulo usou muito bem as palavras aqui. E o momento do louvor onde ele fala, dê a mão para o teu irmão. Levanta a mão dele e diz, eu vou erguer tua mão. Quando você já não tiver mais força para fazer. Para os momentos que você ainda estiver achando que você precisa do teu caminho, talvez você precisa de um irmão, de uma irmã para estar orando contigo. A minha irmã mais próxima em Cristo que orou pela minha vida foi minha mãe. Quem não desistiu do que Deus um dia disse a ela a meu respeito. Quando nós achamos que não precisamos mais ser admoestados, é quando nós estamos mais próximos do ponto mais distante de Deus e próximo do caminho do qual um dia Ele nos tirou. Porque nesse momento nos tornamos igual aos homens que nunca conheceram a Deus e acham que muitas vezes não precisam de Deus. Somos aqueles que nos posicionamos um dia numa condição de falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E após isso, nos colocamos numa posição de que achamos que tudo está bem, não precisamos de mais nada. Que não precisamos ser admoestados e também não precisamos admoestar. Porque o ambiente da igreja é esse ambiente. Estar no Espírito é estar em constante movimento de admoestação nos dois sentidos. Na via de mão dupla. Eu te admoesto, você me admoesta. Porque é isso que nos faz sermos parecidos com Cristo. Muitos, aliás, se pegam a uma promessa. Aliás, eu vou ler o que está em Jeremias 17, 7, 8, que diz assim, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Muitos homens tomam essa palavra para si e dizem, eu sou temente a Deus e portanto eu serei essa árvore que dá frutos. Irmãos, esse texto não vive de forma singular. Ele não vive separado dos demais textos da Bíblia. Eu quero ler com você uma palavra curta, mas eu vou dar o contexto dela, que está lá em Abacuque 2, 3 e 4. Onde o profeta Abacuque, profeta que conviveu na época do rei Joaquim, rei de Judá, na época de Jeremias, Sofonias, outros
profetas levantados na mesma época para estar exortando o povo, admoestando o povo. Assim como ele mesmo sendo admoestado pelo próprio Deus, quando Deus diz isso para ele. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim falará, e não mentirá se tardar. Espera-o, porque certamente virá, não tardarás. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Abacuque foi um profeta, que assim como Jó, ele entrou num dilema com Deus, apresentando dúvidas e dúvidas diante de Deus, onde ele dizia, Senhor, por que tanta injustiça social no nosso meio? Por que o Senhor usa os profetas e usa a mim mesmo para dizer ainda que usará outros povos para esmagar o teu povo? Porque o teu povo é desobediente. Um povo que o Senhor fala e não ouve. Um povo obstinado, uma palavra que você vê no Velho Testamento quantas vezes se referindo ao povo de Deus. Veja, nós não estamos falando do ímpio, nós estamos falando daquele que se diz povo de Deus e se comporta como um ímpio. Que se diz povo de Deus, mas não ouve a Deus. Esqueceu de ouvir a voz do Criador. Mas interessante que Abacuque, Deus responde a ele, filho, se mantenha onde você está. Espera onde você está. Aguarda, porque haverá o momento certo. Muitos não temem, mas aí ele diz essa famosa frase, o justo viverá pela fé. Uma palavra, aliás, que ela vai se repetir no Novo Testamento. Lá em Hebreus 10, 38, o autor de Hebreus também vai falar, mas o justo viverá da fé. Olha o que ele completa aqui. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Olha o que está em Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Olha o que está em Romanos 1:17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Há pessoas que pegam aquele texto de Jeremias 17, e pegam esses textos, junto com Abacuque, onde diz, o justo viverá pela fé. E essas pessoas se enchem de tal forma, de uma condição, que elas acham que elas não precisam mais da palavra de Hebreus. Elas não precisam ser admoestadas. E o pior, esquecem de admoestar. Esquecem de admoestar. O que Deus fala para Abacuque é o que muitos esqueceram. Deus diz para ele, tu vai continuar sendo, com todas as dúvidas que você tem, com todas as tuas fraquezas, você continuará sendo o profeta que eu levantei. Você continuará sendo aquele que admoesta, aquele que se coloca na posição, como Jesus é chamada, a pedra angular. A pedra que todo homem tropeça, você tem que ser a pedra de tropeço para o teu irmão, não no tropeço no seu sentido ruim, mas o tropeço daquele que está caminhando para o lado errado e tropeça nele. E nele consegue entender que há um papel maior de Deus para nós. E te coloca de novo no caminho. Há homens e mulheres de Deus esquecendo disto. Porque se apegaram simplesmente às promessas que o justo viverá pela fé, que eu serei como água, como árvore plantada à beira dos rios, que darei meus frutos, mas esqueceu do resto. Esqueceu de para quem esses frutos são lançados, porque se teu fruto cair numa terra árida, não haverá aqueles que poderão dele comer.
Se você estiver sozinho, para que você serve? O pastor Cleito outro dia disse aqui na igreja, como ele disse um dia no Bíblia com Vinho, ele falou, me empresta um pouco da tua fé. Igreja é isso, um emprestar a fé para o outro. Mas se você estiver distante, você vai emprestar a tua fé para quem? E vai pedir emprestado de quem? Nós estamos esquecendo, estamos sempre justificando no outro, esquecendo de algo que está lá em Romanos 1, 18, onde ele diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Olha o que ele vai dizer no 20, porque as suas coisas invisíveis. Nós estamos esquecendo que as coisas de Deus, elas permanecem no plano divino. Ainda que esse livro ainda vá falar que todas as coisas visíveis a nosso redor são provas da existência de Deus. Mas a existência do seu Espírito não se faz no plano humano. A existência do seu Espírito se faz num plano espiritual. E é no plano espiritual que tomamos posição de obediência. É no plano espiritual que dizemos, Senhor, não importa o que me fizeram, não importa o que aconteceu, eu vou continuar te servindo, porque eu te sirvo na condição de filho, porque o Senhor é meu Pai, não na condição de servo. Eu não sirvo com peso, mas eu sirvo com alegria. Eu sacrifico meu coração, porque eu sou a semelhança de Cristo na terra. Eu tenho que ser igual a Cristo, e eu sou igual a Cristo em espírito, e para estar em espírito eu me esvazio de mim mesmo. Eu digo para mim mesmo que eu não sou nada. Eu não me coloco numa posição de um supercrente, achando simplesmente que a palavra disse que o justo viverá pela fé. E eu vou viver dessa forma, achando que eu estou no centro da vontade de Deus, quando há muito tempo você nunca esteve tão longe da vontade de Deus. Porque a tua situação é a mesma do ímpio. Há dois pontos importantes nessa palavra, que muitos tomam para si como uma verdade, de que o justo viverá pela fé. Mas você já falou para você mesmo o que significa isso? O justo viverá pela fé. É uma frase que no contexto como um todo, ontem falava com Paulo sobre isso. O contexto dela como um todo é uma promessa. O justo viverá pela fé. Mas dentro dessa promessa estão duas condições. Para você viver pela fé, você tem que ser justo. E para você ter fé, você tem que ser justo. E para você ser justo, você tem que ter fé. E são duas condições indissociáveis. Elas não estão inseridas em você porque você acha que Deus te marcou como a figura do justo. Romanos 3, 23, lá no 21, vai dizer assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gravem isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a condição de todos os homens. O que vai te diferenciar de cada um é a condição de justo, é a condição daquele que detém fé. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Agora entenda, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se você não entendeu isso, eu vou ler Gálatas 2,16.
sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Olha o que diz o 20, que eu vou resumir já direto. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Eu não vivo mais quando eu morri com Cristo na cruz. Eu não vivo mais, eu, Álvaro, não sou mais o mesmo Álvaro. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Continuo vivendo na carne. Por isso as promessas são para a tua posteridade. Mas a promessa maior é para a eternidade. Tua, dos teus filhos e da igreja. Das pessoas que estão esperando serem admoestadas por você. E você tem que ser objeto de admoestação do teu irmão. A justificação é um processo de escolha voluntária, onde você diz para Deus que você quer morrer e quer nascer um outro Álvaro, uma outra pessoa. Quando entendemos isso, que estamos morrendo, nos colocamos numa condição de nascermos de novo, de sermos entregues para Deus numa nova geração. Deus nos gera de novo. Não na forma de uma madre, de uma mulher, como era a conversa de Cristo, explicando aquele que não nascer de novo, da árvore, da água e do Espírito, da palavra, do verbo encarnado. Eu morro, e quando eu morro, eu entendo que não há mais eu. Portanto, eu estou mortificado, aí não me importa as ofensas que são me lançadas. Aí não me importa se eu sou melhor do que o meu irmão. A única coisa que me importa é que eu estou morto. E Deus está me gerando novamente, a cada dia. Sou renovado no Espírito, a cada dia. Por isso Paulo fala, ainda que a minha carne se corrompa, envelheça, fique doente, ou se perca, o Espírito que há dentro de mim, sendo gerado por Deus a cada dia, se renova de dia em dia. Mas a palavra não fala só em ser justo. Ela fala também de fé. E lá em Romanos 10, 17 diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Gálatas 5, 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A fé é fruto do Espírito. E a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz Lucas 11, 13, Jesus quando ele fala, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Sabe o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que a fé é dom do Espírito, mas ela é concedida àquele que se coloca em lugar de submissão e de busca. Submissão para ouvir a palavra. Busca de estar constantemente buscando o Espírito. Irmão, se você acha que você é aquele que tomou essa palavra para você e diz assim, o justo viverá pela fé, eu não preciso de igreja. Você não entendeu nada da palavra. Porque se você não entendeu a necessidade de eu te admoestar e você me admoestar, que é a necessidade do corpo. Isso é da natureza do corpo de Cristo. É da necessidade da igreja. É necessário estarmos um próximo do outro. É necessário que eu esteja próximo, não longe.
Porque se eu estou longe, eu deixo de admoestar, ou seja, eu deixo de cumprir a missão que Deus me deu. E eu também me deixo de me colocar na condição de submissão da palavra. Aí eu vou te dizer o que vai acontecer com o tempo. A fé que é dom de Deus, não é teu, não pertence a você. Ela vai se esvair, porque o Espírito de Deus vai se esvair. E com o tempo você vai secando, secando e secando. E aí, quando o Espírito diminui, você acha que é você que tem razão. Aí você acha que é você que tem que ensinar. Aí você acha que é você que tem que criticar. Aí você acha que é você que tem que falar. Aí você acha que é você porque você e você e você, porque esqueceu que o teu eu morreu lá na cruz. Só que a fé se esvaiu de você. Ela te deixou há muito tempo. Aí você começa a achar que servir a Deus é um peso. Porque você deixou a condição de filho para se colocar na condição de servo. Agora é evidente que Deus está te esperando como aquele pai que esperou o filho pródigo. E o filho, quando chega, quando ele saiu, ele estava achando que ele viveria pela fé. Porque ele tinha todas as promessas com ele, tinha toda a riqueza, pediu tudo que o pai tinha, o direito dele, botou no bolso. E falou, agora estou munido, agora eu vou andar pelos meus próprios caminhos. Não preciso. Mas acontece tudo o que acontece com aquele que fica longe dos caminhos, longe da tua missão de profeta. Porque às vezes você esqueceu que você tem que estar na igreja para ser também pedra angular. Para ser o profeta de Deus, para estar profetizando e admoestando, não só ser admoestado. Aí você vem nessa condição, porque o mundo lá fora, ele vai te tratar pior do que aqueles que estão lá. Porque você tem a marca de profeta. Você é estranho naquele ninho. E quando você voltar machucado, você sempre volta diante de Deus com a condição e o sentimento de servo. Que você não merece a tua condição de filho. Mas o pai te fala, não. Você é meu filho, gerado de mim. E eu olho para você e eu enxergo em você o que eu gerei. O meu filho. Filho, vem. Eu vou fazer uma festa hoje com você. Porque você é meu, gerado por mim. O mundo não te conhece, mas o Espírito que eu coloquei em você, esse eu reconheço de longe. É isso que Deus estabeleceu em Abacuque. Filho, se posiciona onde você está. Tudo está dando errado, mas se posiciona. Seja o profeta nessa terra. Não saia dela. Se você morreu com Cristo e continua no Espírito, você continua sendo justificado e moído de toda a fé necessária. É dessa condição que essa promessa de Abacuque se revela em você. Não numa escolha de você se distanciar de Deus. Olha o que está em Abacuque 2, 2 e 3. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Deus dizendo para Abacuque, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que quem estiver correndo, passar por ela, possa ler. Olha o que Deus diz a Abacuque, escreve o que eu coloquei para você falar, o teu ministério, a tua palavra, para que todos, ainda que estejam apressados, vão conseguir ler. A tua posição é tão importante, tem que ser bem clara, para que mesmo que aqueles que não queiram parar, ainda que estejam sendo um incidente na tua vida, eles vão ver Deus em você. E é interessante que essa mesma palavra você vai ver em Apocalipse. Lá em Apocalipse 1, 10 e 11, quando João diz assim, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Olha o 11, o que diz? Que diz, o que vês,
escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, e a Pérgamo, e a Tiátira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Cumpre o teu papel no meio da igreja. Escreva para que toda a igreja veja. Abacuque manteve essa posição. João manteve essa posição, isso há 2000 anos, há 2600 anos atrás. E Deus está ecoando essa mesma palavra. Imagine o que Ele não vai fazer pela tua palavra. Que você resolveu por conta própria fechar a tua boca. Deixou de profetizar para os teus filhos. A pastora Cláudia disse aqui. Você tem o poder sobre a tua casa, sobre teus filhos, profetiza eles. Profetiza aos vales de ossos secos. Olha o que está aí, essa palavra foi interessante. Terça-feira passada estávamos lá no café, eu, o Digo, o Evandro e o pastor Cleito. E o pastor Cleito, do nada, daquele jeitinho calma dele, ele pega e saca umas palavras profundas. E eu fiquei refletindo sobre aquilo que ele falou a semana inteira. Ele falou dessa palavra. Onde está lá em Apocalipse 1:3. Antes de Deus determinar a João fazer aquilo que ele já iria fazer, que era escrever para que todos vissem. Olha o que ele diz. Bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que vai ser admoestado por você. Bem-aventurado eu, Álvaro, que você é admoestado por você. Talvez Deus te deu uma palavra para a minha vida e você tem guardado. Talvez eu precise da tua experiência para dar mais uns passos para frente. Ou quem sabe dar um passo para trás para entender o que fiz de errado. Sabe o que acontece aqui? Nós esquecemos de manter a posição de profeta. Quando achamos que temos que tomar a posição de tomar os nossos próprios caminhos e que não precisamos do outro. A partir do momento que você acha que você não precisa do outro, você esqueceu a tua condição também de profeta. E esqueceu a tua condição de justificado, morto numa cruz. Aí nós esquecemos do exemplo de Neemias, onde Neemias 6:3 fala aquela famosa frase que o Paulo gosta tanto de pregar sobre isso. Onde ele vai responder a Sambalat e Gesem, que se colocaram opositores ao trabalho de reconstrução das muralhas. Reconstrução da cidade, da igreja do Senhor. Ele diz assim, enviei-lhes mensageiros a dizer. Olha o que Neemias manda falar. Eis que estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque deixaria essa obra, enquanto eu a deixasse fosse ter convosco. Estamos esquecendo do ide. Estamos esquecendo das palavras de Jesus, da grande comissão, ide pregar o evangelho a toda criatura. Estamos esquecendo das palavras de Cristo, que ele diz, semeeis minhas testemunhas. Em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmão, você não vai conseguir se esconder de Deus. Ainda que seja como Elias, lá no fundo de uma caverna, ele vai te chamar. Sabe por quê? Porque Deus te levantou para ser justo, para ter fé e para ser um profeta. Para ser admoestado constantemente e para admoestar. Esse é o papel da igreja. Se isso tem pesado na tua vida, é porque o teu coração já deixou o sentimento de filho novamente.
E tudo passou a ser um peso de servidão quando não somos servos, somos filhos de Deus. Somos chamados para sermos nova criatura nele, gerados novamente, não na forma humana. O pastor Cleiton falando dele de novo, outro dia ele pregou, foi tão lindo aquilo, ele falando da perfeição da geração dentro da mulher, e que acontece espontaneamente, você não precisa mexer em nada, só é gerado. E aquilo que é perfeito vem para fora e é estragado por nós. Nós estragamos. Nós colocamos nossas ideias, nossos pensamentos e deixamos que o mundo faça. Mas quando nos colocamos na condição de Abacuque, nos colocamos na condição de João, eu vou escrever, Senhor. Eu vou escrever para todos verem a tua palavra na minha família, na minha história, na história da igreja. Eu não vou abandonar o meu papel na igreja de Cristo, porque Atos 28 não encerrou a inscrição da história da igreja. É um livro que continua aberto, contando até os dias de hoje a história da igreja. E eu vou fazer parte disso. Quando eu chegar no céu, eu vou saber que eu fui aquele que mantive minha posição e criei na palavra dos profetas. E eu me tornei profeta da minha casa, da minha geração, da minha família, sem perder a condição de ser justificado em Jesus, morto para ser gerado de novo. E é isso que Cristo fez. Agora você olha para você. Como nós somos pequenos. E achamos que queremos dar ordem para Deus. Eu quero que o pessoal... Vamos cantar uma música. Vocês não precisam ficar em pé. Eu quero orar com vocês. Lembra? Somos profetas na igreja, mas a começar em nossas casas. Vamos ser profetas em nossos lares. Eu quero que você feche os teus olhos e cante essa música. Depois dela estaremos orando e encerrando esse culto. Se bem-vinda, a casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, o teu trono vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Para começar, a casa é a tua vida. Que teu corpo seja templo do Espírito Santo. Sua casa, entrega essa casa para o Senhor. Ela pra você. Em segundo plano, a tua família. Entrega ela para o Senhor. Deixa o Senhor entrar na tua casa, na tua vida. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Teu pacto não é com homens, mas é com aquele que prometeu. O justo viverá pela fé. Apareça, e teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, Que você de teu nome, que o Senhor cresça, que o Espírito cresça,
desça em nossas casas, que venhamos a morrer a cada dia na cruz, que elevemos e incendiar o seu Espírito Santo. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Quando você deixa Deus entrar na tua casa, tudo fica mais leve, porque o peso que é sobre os teus ombros passa a ser lançado sobre os ombros dele. Por que insistimos em tocar a vida ao nosso modo, quando podemos morrer e deixar que Ele tome conta de tudo? Porque aquele que prometeu é fiel e cumprido. O justo viverá pela fé. Vamos levantar. Senhor nosso Deus, Pai querido, eu quero lhe agradecer por essa manhã. Eu quero lhe agradecer, Senhor, por aqueles que estão todos aqui. Abençoe essas casas, essas famílias, essas vidas. Que possamos aprender a diminuir quem somos, morrendo na cruz a cada dia, para sermos renovados no Teu Espírito, como nova criatura nas Tuas mãos, como um novo filho formado em Espírito, não só na carne, ainda que de forma perfeita, mas agora de carne e em Espírito diante de Ti. Mantenha esses homens, essas mulheres como Abacuque, como João, homens que se posicionaram, pessoas que não saíram da sua posição de profeta. Perdoa, Senhor, nossas ofensas. Toma-nos de volta na Tua casa, como filho pródigo. Não sabemos o que fazemos, o que pedimos, mas vencer o nosso Deus. Abençoe essas casas, Pai. Abençoe a todos em nome de Jesus. Estenda as Tuas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Bom domingo, boa semana, boa noite.